Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a todos a essa primeira live nossa que nós estamos fazendo da jornada do marceneiro profissional, tá? Hoje nós vamos estar, através dessa live, vendo alguns ensinamentos, algumas técnicas, que eu adquiri no decorrer dos anos, trabalhando com móveis planejados. Lógico que uma grande variedade de assuntos, mas uma live não seria o suficiente. Mas eu quero abordar especificamente sobre o assunto de detalhamento, o detalhamento do móvel que a gente faz na marcenaria. Esse assunto, ele é extremamente importante dentro da marcenaria, porque através dele é que o marceneiro profissional consegue, tá trazendo à realidade o móvel. Antes de eu dar continuidade, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, no YouTube. Deixe seu like logo depois, logo em seguida, e faça a sua inscrição para você continuar recebendo mais conteúdos a respeito sobre esse assunto, tá? Que eu vou estar dizendo. Vou fazer também uma pergunta, até para você estar me orientando com relação ao áudio que eu estou falando com vocês, se está numa altura boa, se de repente não está muito baixo ou muito alto, aí vocês podem mandar mensagem aí, porque a gente vai estar regulando essa parte aí também. Então, antes de a gente abordar diretamente essa parte, eu queria contar uma história um pouco de uma jornada, que eu venho trilhando durante esses anos. Eu vou fazer o mais resumido possível para vocês entenderem, Eu trabalho com móveis há mais de 15 anos, aproximadamente 17 anos trabalhando no mesmo segmento, móveis planejados. Através dessa profissão eu consegui conquistar, na verdade, vários sonhos, que eu tenho, não todos, porque eu sonho muito em outras coisas, Mas, enfim, a história que eu quero falar para vocês é que esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, ele funciona assim, ele serve tanto para aquela pessoa que nunca trabalhou com móveis planejados, e já vai saber o início do caminho para poder trabalhar com esse segmento, porque móveis planejados, acho que todos nós precisamos dele, Nós dependemos vamos nas empresas, precisa de móveis planejados, nós vamos nas residências, precisa de móveis planejados. E por que você que está me assistindo aí não conhecer mais sobre esse assunto, É um assunto fácil. Se for bem explicado, se for detalhado para você, se torna muito fácil. Eu tenho certeza que você que nunca trabalhou no segmento vai se surpreender na sua capacidade. Eu quero extrair, na verdade, a capacidade que está dentro de você, sabe? Essa capacidade que eu quero extrair, não é o que eu tenho para te mostrar. Até porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão me assistindo agora e vão me assistir futuramente, vão observar que talvez saiba muito mais do que eu estou aqui te explicando, Mas o meu propósito é, na verdade, ensinar todo o meu conhecimento de 17 anos trabalhando com móveis planejados para você remir seu tempo, sabe? Você conseguir chegar num estágio mais avançado, com o menor tempo possível. Diante disso, eu acho que a minha missão vai ser cumprida nesse propósito, tá? Então, a história que eu queria falar para vocês, na verdade, é o seguinte. Veja bem, eu trabalhei durante todo esse tempo, grande parte sendo funcionário, de móveis planejados, no segmento de móveis planejados, mas mais ou menos a metade desse prazo também eu trabalhei sendo empresário, empreendendo nesse ramo, Porque é um ramo que eu não imaginava, eu não esperava que era tão necessário diante da sociedade, Que, como eu já havia mencionado aqui para vocês. Mas então, pensa assim comigo. Talvez você que está assistindo agora essa live está meio assim, tentando unir as coisas, mas eu tenho certeza que você que está assistindo agora, só se você estiver na rua, no celular assistindo algo nesse sentido, mas se você tiver, como a gente está ao vivo, pessoal, nós estamos dentro da marcenaria, então momentos como esse podem estar acontecendo, tá? Barulhos externos podem estar acontecendo, mas aí a gente vai contornando e se adaptando, tá? Te peço desculpa por esse imprevisto, mas retornando aqui,
diante da história, talvez onde eu venha retornar, não seja o ponto específico que eu parei, mas eu quero só retomar aqui o posicionamento de que você que está me assistindo, muito provavelmente você está rodeado de móveis planejados. Talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, né? Talvez na empresa que você está. E se você não estiver na rua assistindo pelo celular, alguma coisa desse tipo, eu tenho certeza que você precisa de móveis planejados. Então olha o tamanho dessa demanda, olha o tamanho disso e o porquê, de repente, a gente não saber mais sobre esse assunto, né? Então, a história, agora sim, dando início à história que eu, durante essa jornada, eu fui empreender sobre a marcenaria, né? Eu abri minha marcenaria uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Aproximadamente uns 9 anos, para ser mais preciso. Uns 9 anos atrás. E nesse momento eu não tinha muita experiência. Na verdade, com marcenaria, com móveis planejados, eu tinha uma vasta experiência já, sabe? Mas eu não sabia o que melhorar, o que precisaria ser feito para melhorar uma gestão de uma empresa, né? Na verdade, iniciando até por uma gestão pessoal mesmo, né? Uma gestão interna, uma gestão de administração pessoal profissional, sabe? Aquele profissional que sabe verdadeiramente todos os processos da marcenaria e que consegue responder todas as perguntas, né? Então, esse momento eu não tive, né? Eu me lembro muito bem que há uns 5 anos atrás eu fiz uma contratação de um excelente profissional, excelente mesmo, e com ele eu pude aprender grande parte, né, do que eu venho hoje aqui te explicar, te ensinar, que é o detalhamento. Até então, veja bem, anos e anos trabalhando, eu nunca havia feito um detalhamento no caderno, sabe? Iniciado, pego o projeto, um projeto como esse daqui que eu separei para poder mostrar para vocês, que logo nós vamos estar fazendo, e saber passo a passo, através dessa leitura do projeto, o que a gente pode precisar dentro da fabricação do móvel, da construção do móvel. Então, esse profissional que eu havia contratado na época, ele tinha mais ou menos uns 25 anos de profissão na época. De profissão, entende? Então era uma pessoa que era muito exemplar, né, naquilo que fazia, em todos os aspectos, né? Com muita qualidade, muita agilidade, muito êxito, era muito assertivo, não tinha desperdício, tanto desperdício. E aí eu fui vendo os métodos que ele utilizava. E aquilo foi me impressionando, eu falei, poxa, eu sei fazer o mesmo móvel que ele faz, só que eu não faço na técnica que ele faz, então vou aprender com ele. E foi assim que eu fiz. Comecei a me dedicar em aprender, né? É um método muito simples, tanto que quando eu comecei a me dedicar em aprender, foi da água para o vinho, sabe? Mudou, virou a chave no meu conhecimento profissional, né? Que foi a parte do detalhamento, né, dos móveis planejados. O jeito que ele fazia, e é o que eu quero estar passando para você. Lembrando, para você que não sabe nada de marcenaria, vai aprender bastante com esse conteúdo. E depois, um exemplo grande para a gente saber do que eu estou falando no meio de toda essa história, que esse mesmo profissional que gerenciava a minha empresa, e eu aprendi muito o jeito que ele trabalhava, ele trabalhou apenas uns 2 anos, se eu não me engano, comigo. E logo depois ele teve que sair, né? Se eu não me engano, ele montou a própria empresa dele, né? E ele teve que se dedicar à empresa dele. Em outro ramo, é um outro ramo que ele se dedicou, né? E seguiu a jornada dele, né? Só que nesse meio tempo eu tive que me readaptar. Porque eu tinha uma estrutura com vários marceneiros, né, que já trabalhava com um detalhamento, o sistema que ele havia criado, proporcionado para a empresa. Todos nós já estávamos alinhados no mesmo propósito, falando na mesma linguagem, tendo aquela união que qualquer empresário que trabalha no ramo entende qual é a maior dificuldade, né? Que todos tenham o mesmo foco, o mesmo propósito, a mesma união. E só o detalhamento, vou falar mais uma vez, só o detalhamento, plano de corte pode te levar a isso. Então, passaram-se aproximadamente uns 3 meses que esse gerente saiu. Nessa época, entrou
eu fiquei à espreita, né, procurando alguém que poderia substituir ele e fazer a mesma coisa, porque não poderia ser eu, porque eu, por ser dono da empresa, eu tinha que exercer outras funções, né? Então eu precisava treinar alguém para poder estar fazendo a parte dos detalhamentos, né? Que eu quero te ensinar hoje. Hoje você já vai saber, não digo tudo, porque é uma área tão gostosa, prazerosa de se conhecer que você vai desbravando isso, mas hoje você já começa a sua jornada, tá? Mas veja bem, logo em seguida eu tinha o meu ajudante. Eu sou marceneiro também, eu sou montador, eu fazia e eu tinha o meu ajudante, né? O meu ajudante, o que é interessante, que é muito interessante eu frisar nessa história que eu estou contando aqui para vocês, é porque esse ajudante, ele tinha em torno de 3 meses de experiência com móveis planejados. Veja bem, ele nunca tinha trabalhado com móveis planejados antes. Ele trabalhava em outro segmento. O segmento dele era eletrônica, ele era um eletricista da parte eletrônica, sabe? Mexia com caixa de comando, contactoras. É uma área que, sinceramente, eu não domino, mas eu estou falando o que eu me lembro muito bem diante dessa jornada, né, que se passou. Então, ele só que era uma pessoa, conheço ele até hoje, a gente se lidar, ele é um empresário no segmento hoje, você entendeu? Muito forte, muito bom, exemplar e atua no mesmo segmento que a gente faz. Mas naquela época eu investi nele, porque ele já era meu ajudante. O que eu acho bem interessante é que ele não era profissional, ele não era um marceneiro profissional, ele não era aquela pessoa que, sabe, tem uma bagagem de vários e vários e vários anos de clientes, várias situações, sabe lidar com isso. Mas o grande diferencial, cara, eu não me esqueço até hoje, ele era o primeiro a chegar na marcenaria e era o último a sair, porque existia uma coisa que queimava dentro dele, a vontade de aprender, você entendeu? E deve queimar em você também, né? Eu tenho certeza, porque senão você, já se passaram alguns minutos aqui dessa live, você talvez não estaria aí agora, neste momento, assistindo e vendo eu contar toda essa história aqui para você. Mas esse profissional hoje foi o que eu investi. Eu investi ele do zero, falei assim, cara, vamos sentar aqui, eu preciso te ensinar a fazer detalhamentos, né? Passo a passo desse sistema. Mas Wilson, eu não sei, eu não sou marceneiro. Cara, você é o único de toda essa empresa. Eu tinha 11 marceneiros na fábrica nessa época. E de todos, o que eu mais via, o interesse de querer aprender sobre o assunto era nele. Você entendeu? Então, veja bem, se você quer aprender, você tem que ter um interesse, sabe? Essa live vai ficar durante um tempo gravada. E eu te aconselho, se você tiver oportunidade agora, você já faça isso, mas se não tiver, aproveita e faz o que eu vou te falar. Pega um papel, uma caneta e começa a fazer coisas que eu vou começar a te explicar aqui nessa live. Então, continuando aqui para resumir essa parte, finalizar essa parte dessa história, ele aceitou a proposta, o desafio, porque eu tinha um ajudante, um auxiliar, que ele ganhava X, só que eu vi queimando nele aquela ardência, aquela vontade de aprender. E eu investi. Durante 6 meses, ele não era responsável por nada. E eu comecei na jornada de detalhamentos e tal, e investi nele. Passaram 6 meses. Ele se tornou o gerente de produção da minha fábrica, sabe? Ele era o responsável pela minha fábrica. Eu tenho um enorme orgulho de dizer isso. Por quê? Porque eu tive, nessa mesma época, marceneiros, como eu já te falei, que tinha 11, para poder ser comandado, gerenciado, né? Pegar a missão, que cada projeto novo a gente considera como uma missão nova, né? A gente finaliza, então tem que ter um zelo por isso. E aí, quando eu contratei ele, passei na carteira de trabalho dele, essa parte assim, ó, você a partir de agora é gerente de produção, você vai executar todas essas coisas que eu te ensinei. Aí caiu a ficha da equipe, falou assim, peraí, eu tenho 25 anos, 30 anos, outros, sei lá, 10, 12, 15, e não peguei essa vaga que estava disponível na empresa. Por que será? Talvez você que está assistindo essa live agora, neste momento, está refletindo também sobre si, né? Talvez você é um marceneiro há muitos anos e por que de repente você não conseguiu transformar todo
o circuito de produção, né, que tem na empresa que você exerce a função, né? Também para aqueles, né, que estão iniciando, que, cara, se dedique, tem amor pela profissão, sabe? Porque eu costumo dizer para todos que trabalham comigo, né, que essa é uma profissão que você está hoje em Campo Grande, você pode ir para o outro lado do planeta, vai existir a necessidade de um móvel para poder fazer qualquer tipo de função, sabe? Por exemplo, né, o mais simples que seja, um quadro que a gente precisava agora para dar continuidade na aula, eu não tive tempo para poder preparar essa parte, nem achei tão necessário para hoje. Então a gente improvisou a própria chapa aqui atrás, que daqui a pouco vai iniciar o conteúdo principal, tá? Finalizando a história, foi a melhor gestão, né? Logicamente que o profissional que me preparou para poder trabalhar, ele está de parabéns. Se ele estiver assistindo, ele sabe de quem é que eu estou falando, né? E esse profissional que gerenciou nessa etapa a minha empresa também está de parabéns. Tanto que ele aprendeu que até hoje ele está sendo bem sucedido, graças a Deus, e tem a sua própria empresa, está empreendendo, sabe, grandemente já, e é isso daí. Pessoal, o conteúdo para você, ó, veja bem, eu vou falar agora para você, escrever assim, ó, a respeito do conteúdo, se você tiver agora, neste momento, com um lápis ou uma caneta na mão, anota aí, qual é o conteúdo dessa live? Essa live, ela tem um conteúdo de te explicar o seguinte, qual seria o início que eu gostaria que você soubesse, né, para ser capaz de fabricar o seu próprio móvel, sabe? O início. Onde seria o início, Wilson? Eu nunca peguei numa máquina, num serrote para poder cortar uma madeira, eu nunca peguei numa máquina para poder parafusar. Não, hoje, agora, nesse momento, eu quero só te falar sobre o início. Sabe? O início seria, logicamente, né, o principal é o detalhamento do móvel que você quer construir, sabe? Esse é o principal, porque sem esse detalhamento é impossível você construir qualquer coisa. Veja bem, se você vai fazer uma prateleira, sabe? Eu estou falando assim, ó, você viu um pedaço de madeira no chão e decidiu pegar um lápis para poder medir aquela peça, você vai precisar detalhar ela. Como assim? Não, detalhar você vai, eu quero colocar essa prateleira num determinado espaço. Então, esse determinado espaço precisa ser feito uma medição, né? Uma medição, tem parede de um lado, tem o suporte do outro, né? Então eu preciso medir para saber onde é que eu vou, qual a medida da prateleira que eu preciso. Então isso já inicia um detalhamento, você entendeu? Eu preciso de uma prateleira de 1 metro. Tá aí o seu primeiro detalhamento da sua vida. Então, toda vez que você pensar em fabricar um móvel planejado, você tem que detalhar. O que é o detalhamento? Vamos lá, nós já vamos saber a respeito disso. Antes de mais nada, a princípio de tudo, né, melhor dizendo, eu vou falar um pouco do estágio que nós vivemos hoje na marcenaria, trabalhando no dia a dia, sabe? Eu sou marceneiro, então todos os dias eu recebo projetos como esse daqui, ó. Não sei se nessa câmera dá para visualizar bem, então gostaria que você focasse principalmente no rabisco que tem aqui. Vamos chamar de rabisco porque de repente algumas pessoas que estão assistindo isso agora não estão entendendo muito bem, mas eu vou te explicar. Aqui é uma cozinha, você entendeu? É uma cozinha planejada que nós recebemos o projeto e a primeira imagem que me chega aqui, ela é uma planta baixa. É a visão como se nós estivéssemos no teto nesse ambiente, enxergando toda a circulação, enxergando todo o posicionamento de geladeira, o posicionamento do fogão, o posicionamento da pia, sabe? As coisas que contém, né, nesse projeto. Mas eu sou marceneiro, eu não preciso saber disso. Não, a gente precisa sim. Na verdade, eu não quero elevar tanto essa live de agora para esse formato de apresentação. Eu só queria mostrar para vocês o que é o projeto, entende? Porque é através dele que a gente vai iniciar um detalhamento.
Quem já trabalha na área já sabe o que eu estou querendo dizer, mas eu quero que seja de uma forma que todos, né, que tiver acesso a essa live, esse conteúdo, vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Então, reduzindo todo esse projeto aqui, você que está me assistindo, você pode entrar no Google agora, né, e procurar lá, digita lá no Google, cômoda, aí vai aparecer inúmeras cômodas, né, vários modelos, várias cores, várias espessuras, vários formatos, se é com portas, se é com gavetas, né? A quantidade de gavetas, tudo isso na minha leitura, no meu conceito, é como se fosse um projeto. Eu posso estar olhando aqui para esse móvel aqui, ó, que eu peguei aqui aleatoriamente na nossa marcenaria, que está em processo de produção, como esse móvel que está aqui, ele iniciou sobre todas as informações que contém no projeto. Então, o único intuito de um projeto é a gente conseguir visualizar aquela resposta que a gente quer construir, né? Que a resposta seria o móvel finalizado, você entendeu? Visualizando no projeto, a gente consegue estar filtrando todos os erros. Como assim? Filtrando todos os erros. Vamos dar um exemplo para ficar bem mais claro, né? Digamos que vamos falar sobre esse móvel, continuando aqui, ó. Ele tem exatamente 90 centímetros, mas esse mesmo móvel você encontrou ele na internet, no Google, conforme eu havia te falado. Só que aonde você quer instalar esse móvel, sabe aonde que é? É debaixo da pia do banheiro da sua casa, certo? Só que você vai lá, vai utilizar uma fita métrica que nós chamamos de trena, sabe? Essa peça aqui, ó, nós chamamos de trena, e você vai tirar a medida da sua pedra. E lá você constatou que é 80 centímetros. Ou seja, tem uma variação, né, de medidas. Eu estou te oferecendo uma peça de 90, mas a sua medida ela tem apenas 80. Então você vai utilizar esse formato como um projeto e vai fazer o detalhamento que eu vou te passar aqui para construir esse móvel sobre essas medidas, tá? Então, para você começar a iniciar a fazer o seu detalhamento, eu já te falei que você precisa de um projeto. Então, vamos desenhar aqui, ó. Deixa eu só me adaptar aqui porque tem o fio do microfone que está aqui. Então, você precisa de um projeto. Eu vou desenhar aqui, vamos falar de uma cômoda. A gente iniciou falando de uma cômoda. Então, eu tenho aqui uma cômoda. A princípio, eu fiz esse desenho aqui em 3 dimensões, né, para representar melhor o formato do que eu quero passar para vocês. Mas inicialmente, para quem não tem muito costume, hábito de desenhar, vai achar a sua primeira dificuldade nesse formato. Mas isso daqui é opcional, sabe? Isso daqui, se você trocar esse desenho aqui pela própria foto que você encontrar, de repente, no Google, conforme eu havia dito, já serve também. Aqui é só para você saber o que você vai estar detalhando, tá? Então, eu fiz aqui esse formato. A pergunta que você vai fazer para você mesmo, né, no caso, ou para o projeto, essa cômoda ela vai ter pezinho, ela vai ter rodinha, rodízio, né, no caso. Qual as medidas dela, é isso que a gente vai começar a descrever aqui, tá? Então vamos lá. Então a princípio essa cômoda aqui, ó, vou ilustrar que ela vai ter rodízios, tá? Não repara a simplicidade do desenho, mas é só para a gente poder estar concluindo. Vamos agora, para finalizar esse projeto, vamos colocar algumas informações, né? Vou escrever aqui, ó, informações. Isso daqui, essas informações seria basicamente a descrição desse móvel, né? Porque até então aqui nós não descrevemos nada. Então eu quero que você entenda que esse móvel é uma cômoda, né? Vou escrever aqui em cima. As descrições que eu me refiro é tonalidade, por exemplo. Hoje em dia existe mais ou menos aproximadamente umas 2.000 cores opcionais no mercado. Você vai no fornecedor, sinceramente, se o cliente virar para mim e falar assim, Wilson, traz aqui na minha casa para mim escolher a cor da cômoda, eu levo no máximo 2 mostruários,
porque tem inúmeras cores, sabe? Então, é impossível o cliente não gostar de alguma dessas cores, mas enfim, são muitas cores. Então, depois disso, nessas informações você tem que colocar a cor que você vai trabalhar esse projeto. Então, vamos falar aqui que vai ser a caixa cor branco TX, que inclusive é essa chapa que eu estou utilizando aqui agora. Qual que é a espessura desse material? Então você vai conhecer mais para frente, eu vou estar explicando melhor sobre as espessuras. Mas tem MDF de 6 milímetros de espessura, que é utilizado principalmente para fundo, né, dos móveis. Tem MDF de 15 milímetros de espessura, 18 milímetros, 25 milímetros. Existem outras também, mas o que é mais utilizado nesse segmento. Então vamos fazer uma peça simples, ela vai ter 15 milímetros de espessura, certo? Esse móvel. Somente as portas, as frentes, no caso eu ainda não desenhei, né, mas somente as frentes ou portas, vamos colocar aqui, ó, frentes na cor, uma cor famosa, vamos falar Frejó. Opa, perdão, temos que também descrever a espessura desse material. Então aqui nós fizemos o início básico de um projeto, certo? Aí agora eu quero entender junto com você, ela é uma cômoda, então eu vou desenhar a parte das gavetas. Eu quero uma cômoda, eu quero fazer essa cômoda, cujo ela tem 4 gavetas, tá? Vou simbolizar aqui os puxadores nesse formato, tá? Tá ótimo. Então, no nosso projeto, nós temos descrições do material. No nosso projeto está descrito que ele não vai ficar direto no chão. Ele tem as rodinhas. Então, já é um desenho, então já tem uma informação visual para poder a gente estar se localizando. E ele também está descrito que tem 4 gavetas, né? Até aí, ok. Mas qual a medida dessa cômoda? Nós não temos informação nenhuma no projeto com relação às medidas. Eu te dou 2 alternativas. Eu quero que você entenda dos 2 ângulos. Do ângulo de que se você tiver recebendo um projeto, essas informações já vão estar todas no projeto. Veja bem, ó, essa aqui é uma cozinha. Se você olhar aqui, ó, é um campo, porque o projeto é até preto e branco, entende? Mas as descrições, ó, padrão de cor, sabe? O tipo do material, espessura, cor titânio, sabe? Tudo isso já vem descrito no projeto. Então essa é uma situação. O que nós estamos fazendo aqui é uma criação, é como se eu estivesse aqui projetando com você. Qual seria a medida da cômoda, como se você fosse meu cliente e algo desse sentido, né? Então, voltando aqui, nós vamos começar a entrar nas medidas, né? Vou sugerir aqui uma cômoda de 80 centímetros. Veja bem, no mundo da marcenaria, 1 milímetro faz total diferença, sabe? Então, tudo que eu vou escrever com relação a medidas, eu escrevo em milímetros, para não existir erro de informação. O marceneiro pegou o meu projeto, entendeu que era 80 centímetros, ele colocou 8 centímetros, sabe? Algo faltando ou não. Então aqui eu elimino as vírgulas e coloco tudo em milímetro, tá? Então aqui 80 centímetros seria a largura da cômoda, a altura dela acabado, tá? Do chão, ela deve ser 80 também, 80. Mas essa altura aqui, ó, que eu coloquei, eu tô fazendo ela do chão, tá? Então, eu tô pegando essa medida do chão. Quando você for fazer esse móvel, provavelmente, se um dia você for fazer, você vai ter comprado os materiais. Às vezes você está me perguntando, mas você colocou a medida do chão acabado, 80 centímetros. Mas e aí, como que eu vou saber qual a altura do móvel, da peça em si que vai ser construída? Você entendeu? Então, eu estou te falando essa informação porque muito provavelmente você vai estar com um rodízio padrão, de repente um rodízio um pouco maior, tem rodízio de 3 centímetros, já comprei um bem pequenininho, não suporta esse peso, né? No caso, é para colocar uma basezinha de um CPU, por exemplo. Eu já tive
rodízios de 5 centímetros, 6 centímetros, variação pouca diferença, né? E de 10 centímetros, por exemplo, para macas. Tem até rodízios maiores, mas o que geralmente a gente utiliza para esse sentido são essas medidas que eu te falei. Então você tem que definir esse tipo de material. Mas vamos falar aqui que vai ter 6 centímetros, que seria 60 milímetros, tá? 60 milímetros esse rodízio. Então eu tenho aqui, está faltando de tudo isso apenas a profundidade. A profundidade desse móvel, nós vamos fazer ele com 450 milímetros, tá? Olha só, se você... Eu vou falar um pouquinho aqui para a gente já entender a dinâmica desse desenho que eu fiz. Da mesma forma que eu trabalho hoje com os projetos que eu recebo do arquiteto, do projetista, do decorador, designer, né, que chega até nós na parte de marcenaria para executar, eu pego dessa forma, estou falando eu, particular, não que necessariamente você deva fazer isso, mas para todos os móveis que eu vou fabricar, eu faço esse design aqui. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, eu tenho aqui vários marceneiros na marcenaria. Se todos começam a falar a mesma linguagem, porque a gente começa a trabalhar nesse sentido aqui, eu não fico preso na seguinte questão. Amanhã ou depois um funcionário, ele teve que se ausentar, como já aconteceu aqui no ambiente nosso de trabalho, por conta dessa, infelizmente, esse momento que nós estamos vivendo, pandemia, né? Teve que se ausentar. E aí? Outra pessoa, outro marceneiro, tinha que dar continuidade, né? Eu não posso desprogramar, né? Pelo menos eu devo fazer tudo com que a minha produção continue, né? Lógico, tomando todos os cuidados possíveis, né? Porque houve o afastamento desse profissional durante todo o tempo, né, necessário que o médico estabeleceu para ele, né? E que logicamente é o que ele precisava, mas a produção não para, sabe? Esse é o principal intuito de tudo isso. Se aquele profissional teve que se ausentar, no outro dia, a pessoa que vai assumir aquela produção, ela vai pegar exatamente o formato que foi conduzido toda essa produção. Então aqui eu fiz toda a descrição dessa etapa do projeto. Isso daqui poderia ser um criado mudo dentro de um quarto, da mesma forma poderia ser um móvelzinho rolante, né, para poder estar colocando numa empresa, que seria, no caso, uma esmalteria, algo nesse sentido, sabe? E assim por diante. Então, o móvel ele se adequa a qualquer ambiente. E o principal é a gente adequar o sistema de produção a toda a equipe, né? Então aqui eu finalizei a descrição do móvel. Então, para você que está anotando aí a aula, você pode colocar que essa parte aqui que nós estamos preparando, ela pode ser o projeto mesmo, né? O projeto em si. Junto com ele contém todas as medidas, ele deve conter, sabe? Deve conter, independente da situação. Talvez vai ser situações que você não tenha a exatidão da medida. Então, para isso que logo após que a gente pega o projeto, existe a coisa chamada conferência de medida. Porque uma coisa, se o móvel fosse para você, mas eu sou marceneiro que produzo para o cliente. Então eu devo ir lá na residência dele, né, e fazer a conferência de medidas, porque é responsabilidade minha, né? Imagina todo esse trabalho, todo esse processo ser quebrado, sabe por quê? Por falta de uma precisão na medida, sabe? Gera muito transtorno, não compensa. Então, o segundo processo seria a conferência de medidas, tá? E logo em seguida é o ajuste, né? A aplicação do ajuste dessas medidas sobre o projeto, que é o que a gente acabou de ajustar o projeto aqui, todos os ponteiros para ficar bem claro e principalmente legível, de forma que todos na empresa entendam. Tá? Então aqui nós vamos começar a fazer esse móvel. Eu, a princípio, antes de entrar, vou escrever aqui, vamos ver se dá para mim escrever aqui, ó, um pouquinho mais acima. Vou escrever aqui, ó, legenda. Todo
todo móvel que você for fazer, houve lá no projeto a descrição. Você vai trocar essa descrição por uma legenda. Essa legenda, ela significa o quê? Você está informando através dela alguns códigos, que eu já vou te mostrar aqui qual que seria o motivo desses códigos, tá? O código, até porque o formato que nós estamos conduzindo aqui, eu quero te levar lá na frente, você a utilizar programas específicos para isso, entende? Só que eu estou começando do início, sabe? Logicamente do início, para que porque você não vai ter estrutura para acompanhar, né, essa evolução lá, trabalhando num plano de corte, jogando toda essa intenção aqui lá para o plano de corte, você vai ficar perdido. Então a gente tem que começar a criar uma base, né, uma linguagem onde todos vão estar falando a mesma linguagem. Nas próximas lives a gente já vai estar falando isso daqui, sabe, bem mais rápido, bem mais avançado, mas eu tenho que ir pausando e explicando esse formato aqui para você. Então essa legenda aqui, ela significa o quê? Conforme eu te falei, no mundo da marcenaria, do móveis planejados, tem mais de 2.000 cores, né? Então imagina, para cada nomezinho que você for colocar ali, você ter que colocar o nome da cor, escrever lá. Por exemplo, existe uma cor chamada nogal terracota, aí você vai e escreve uma peça, frente de gaveta, nogal terracota, você entendeu? Aí você escreve outra peça chamada contrafundo da gaveta, né, no caso, aí você escreve lá, azul petróleo, você entendeu? Então isso daí te gera muito desgaste. Então eu te aconselho você fazer uma legenda, você substitui tudo isso daí. Como que seria? A legenda seria aqui, ó, legenda. Vamos chamar um código, né, uma numeração, o código seria uma numeração, né, conforme eu te falei. Até vou aproveitar essa descrição aqui embaixo, tá? Vou aproveitar aqui, ó, que já está feito aqui, ó. Caixa branco TX 15 milímetros. Eu vou escrever aqui, ó, que essa cor branco TX 15 milímetros, ela vai se chamar código 1. Você está entendendo? Isso é a legenda. A legenda, eu vou colocar aqui, ó, 1 BR 15 milímetros, tá? Essa é a primeira legenda. A segunda legenda, nós falamos aqui que a frente vai ser freijó, né? Freijó, louro freijó, tem vários freijó puro, né? Mas especificamente vamos chamar só de freijó. E essa cor, esse código, pessoal, vocês vão criar, tá? Essa cor aqui eu vou chamar ela de número 2, tá? Esse é o código 2. Então, no meu detalhamento, quando aparecer esse código, ele é na cor freijó. Ele é na cor freijó 15 milímetros. Só que para a confecção desse móvel que nós estamos vendo aqui, precisa de uma outra chapa. Precisa do fundo, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, fundo, vou colocar aqui, fundo 6 milímetros, 6 milímetros, branco TX, né? Logo após essa descrição aqui, a gente vai dar um código. Como é uma peça que influencia medidas, eu vou colocar um padrão meu que eu utilizo aqui, eu até sei o código, tá? O código é 101, tá, entendeu? O ideal é que realmente fique de forma que na hora que você vai fazer a leitura do projeto, você vê essa variação mesmo aqui, ó. E não mude o código, sabe? Tenta ir padronizando, porque no mundo da marcenaria vão existir várias cores que, sabe, são no momento em alta, que está saindo em vários projetos e tal. Então você vai e coloca códigos como esse e não muda. Por exemplo, hoje o branco sempre foi, desde quando eu comecei, sempre foi esse código, número 1, né? O código do 18 milímetros eu utilizo o número 0 mesmo, sabe? É o 0, 1. Aí os de cor amadeirada, aí tem a variação, né? O preto, por exemplo, eu utilizo o código 20 e assim por diante. Mas é uma opção minha, só que eu estou te falando esses números porque de tanto praticá-los eu não mudo, eu sei, né? No caso, né? Os códigos de cabeça.
Então, coloquei aqui em cima o branco, só para código 2, Frejó, código 3, perdão, vamos apagar esse código que está errado. Coisas acontecem porque a gente está ao vivo, né, pessoal? Então, deu um errinho técnico, mas a gente já resolve. Meu apagador aqui é a base de álcool, tá? Álcool para poder estar substituindo o apagador. Então é isso daí. Foi tudo improvisado, mas com muito carinho para vocês receberem da melhor forma possível esse conteúdo, tá bom? Então, olha lá. O código que eu queria escrever aqui é o do fundo. Então é o código 101. Agora a gente vai fazer a melhor parte. Eu quis trazer para vocês, eu pensei, até coloquei aqui esse móvel, só que ele é um móvel mais simples. Esse é um móvel mais simples porque eu vou te falar o quê? Esse móvel, ele é um móvel com porta, prateleiras, conforme você está vendo aqui, bem simplesinho. Em que formato que eu falo a simplicidade dele? Ele é mais rápido para estar sendo detalhado. Só que existe uma coisa, o gaveteiro, ele é um dos mais difíceis. Por quê? Porque quando a gente faz um detalhamento como esse daqui, eu tenho acessórios para poder estar conduzindo esse cálculo, entende? Então, dependo de medidas. Quando eu vou desenhar, por exemplo, um caixote, né, de 4 lados, eu coloco a medida de cada peça e tudo se ajusta. Mas quando a gente precisa de uma corrediça, por exemplo, funcionando ali naquele determinado móvel, então eu preciso saber os descontos necessários para isso, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, então, nós vamos para o detalhamento. Agora inicia o detalhamento. Aqui tá tranquilo para mim pegar essa parte aqui para fazer? Uhum. Tá? Eu digo para não... Então, ó, observando esse móvel, né, o intuito desse detalhamento a princípio, faltaram algumas informações técnicas aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer 2 risquinhos aqui, que é a mesma coisa, mas vou fazer 2 risquinhos aqui. O que significa esses risquinhos aqui, ó, que nós precisamos entender? Esses risquinhos eu gostaria... Aqui, ó, graças a Deus tem uma peça bem próxima aqui. Esses risquinhos representam o próprio material, a espessura dele, entende? Então, se nós estamos trabalhando em 15 milímetros, eu já tenho que ter essa visão, esse hábito, né? Saber que todos os ângulos aqui, ó, vai ter 15 milímetros de espessura. Então, sendo assim, ó, vamos lá, de cabeça mesmo. Você pode utilizar, você não pode, você deve utilizar a calculadora. A calculadora minha está aqui. Eu quero que você vá acompanhando junto comigo. Mas eu preciso saber o nome das peças. Tampo, base, é essa peça que está aqui embaixo e essa peça que vem aqui em cima, certo? São tampo e base. Então, as duas peças vão ter as mesmas medidas, né? Porque ela vem por cima, vem por baixo aqui. Por que por baixo, pessoal? Eu te oriento você colocar nesse formato de projeto a base na mesma medida do tampo, para que as suas laterais elas estejam em cima do móvel, em cima da base, porque você vai depositar toda a carga de peso desse móvel, em cima das rodinhas, você entendeu? Então é imprescindível você utilizar dessa forma, porque dessa forma, toda a carga de peso, olha só, isso daqui seria lateral, tá? E isso daqui ó, isso daqui seria lateral e isso daqui seria a base. Então, o que eu estou te explicando é que você vai colocar a lateral em cima da base, certo? Em cima da base. Então, é isso daqui que você vai fazer nesse detalhamento. Então, base e tampo, eu vou chamar de quantidade, tá? Quantidade, largura, profundidade, tá? Estou fazendo só uma legendinha aqui para você entender. Profundidade, descrição. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa parada aqui, ó, de fitação. Essa parte aí também nós vamos precisar, a princípio, da mesma legendinha aqui que você já vai entender. Então, eu tenho aqui, voltando aqui, base e tampo vão ter a mesma medida, eu coloco duas, quantidade duas, a largura, eu vou fazer um sinal de igual aqui, ó, 2 peças igual, a largura
seria 80, só vou repetir, 80 centímetros por 45, já está aqui. Você está percebendo que eu não estou utilizando calculadora? Depois que eu fiz o desenho aqui, a princípio é muito rápido, muito fácil, muito simples, porque fica tudo visível o que está sendo construído, tá? Então seria 45, 450 milímetros, tá? Descrição, que peça que é essa daí? Eu vou chamar aqui, ó, de base teto. Pode ser, aí você descreve o jeito que você achar melhor, base, teto, tampo e base, né? Essa é a descrição. Fitação. Fitação eu utilizo, vou escrever aqui embaixo, eu utilizo essa regrinha aqui na empresa, assim, ó, arroba, a gente é muito moderno, né, então eu coloco arroba 1, é um código também, tudo isso daqui é código, arroba 2, arroba 3, arroba 4, arroba 5, arroba 6, arroba 7, arroba 8. Wilson, mas o que significa essa parada de arroba? Você tá viajando, cara. Isso daqui é a mesma parada da legenda que nós falamos ali. Só que essa daqui, cara, essa daqui você pode trocar pela forma que você achar melhor. Eu achei mais confortável treinar a minha equipe dessa forma. Por quê? Lá na frente você vai entender o que eu vou te falar. Esse mesmo código, quando você for fazer uma planilha, essa mesma planilha, talvez você queira fazer no Excel. Você só vai colocar arroba 1, arroba 2. Quando você jogar para o aplicativo ou para o plano de corte, no corte certo, ele já vai entender qual lado que você quer fitar nessa peça. Você entendeu? Mas esse não é o momento da gente falar a respeito disso. A princípio, eu quero que você entenda isso daqui. Coloquei a parte dos sinais ali, arroba. Então, o que significa arroba 1? Arroba 1 é isso daqui, ó. Dois lados, estamos falando de fitação, né? A peça que vai ser fitada, você tem que entender. Deixa eu achar um lugar aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Toda peça, ó, veja, toda peça que você corta, esquadrejado, lógico, né? Você vai tornar ela ou uma peça retangular ou uma peça quadrada. Não necessariamente todas, né? Porque existem peças redondas, né? Como essa daqui, ó. Então, essa descrição não serve para esse tipo de móvel, né? Aqui a gente está com um tampo redondo fitado 100%, então não é para isso. Mas eu estou falando aqui representando no comum da marcenaria, que é as peças retangulares, quadradas. Então veja bem, você tem aqui esse formato. Quando eu digo dois lados menores, assim, ó, dois curto, arroba 1 significa dois lados menor. Então vai estar sendo fitado, essa peça vai ser marcada para fitar todos esses dois lados, ó. Isso daqui é como se fosse a fitação. Você entendeu? Da peça desse quebra-cabeça. Então, voltando aqui aos códigos, eu vou colocar todos aqui para ficar melhor. Arroba 2, dois lados maiores. Arroba 3, todos os lados. Arroba 4, um lado maior e um menor. Arroba 5, dois lados maiores e um menor. Arroba 6. Dois lados menores e um maior. Arroba 7. É só um ladinho, só um lado pequeno. E o arroba 8 é só um lado maior. Se você observar esses códigos que eu criei aqui, o que acontece? Esses códigos, nenhum desses desenhos se repete. Você entendeu? Então eu transferi a marcação dos risquinhos, que pode se confundir na hora de escrever, por um código. Você entendeu? Então esse código, se você, lógico que é meio confuso agora, mas tenta imaginar todo mundo falando a mesma linguagem. Cara, isso daí fica muito profissional, muito melhor você fazer dessa forma, sabe por quê? Porque você imagina o seguinte, você vai num supermercado. Como que é feita a leitura dos produtos que você vai comprar? É um código de barra.
O computador, ele vai lá, ele não vai, ninguém vai num supermercado e a moça do caixa, ela pega e fotografa o produto para saber qual é o produto para te entregar o valor. Não, ela faz a leitura do código de barra. Através daquele código, você consegue exatamente, com precisão, controlar, como dono do mercado, controlar até o seu estoque sobre aquele determinado produto, e para o cliente ele consegue também, né, fazer essa leitura, né, com relação ao código, porque ele vai ver que o produto está sendo cobrado fielmente e assim por diante. Então o código nesse formato, pessoal, é para o intuito de quem quer, sabe, tem uma alta produtividade. Mas se de repente você não se adaptou a esse código, para você que está iniciando agora, faz os risquinhos assim, ó. Você entendeu? Tem inúmeras opções. Eu estou te passando aqui um formato que, cara, do mesmo jeito que eu me adaptei, você também pode inventar novos formatos, mas a ideia inicial, a princípio, seria dessa forma, tá? Então, continuando aqui, voltando à ideia para a descrição de todas as peças desse móvel. Vou pedir licença um minutinho, só para mim tomar um pouco de água, por gentileza. Aproveitando que talvez muitos marceneiros estão aí me assistindo agora, ou quem não está assistindo, pega um conselho, anota aí se possível, anota isso daí. Investe numa garrafinha dessa daqui, ó, de água, sabe? E utiliza ela como se fosse a sua ferramenta. Só que essa é uma ferramenta que não vai envolver na fabricação, mas vai envolver na sua saúde, sabe? A água é muito importante. Eu confesso para vocês que eu não tinha muito hábito de tomar água, sabe? Mas uma das coisas que aconteceu durante todo esse movimento, eu adquiri isso. Há anos eu não tenho gripe, por exemplo, graças a Deus, porque eu mudei muitos hábitos do que eu tô vivenciando hoje, né, no ambiente de trabalho. Então, continuando aqui, ó, eu descrevi a quantidade das bases, a medida 800 por 450, a descrição do nome das peças, que é o base teto desse móvel, e agora eu preciso da fitação. Esse móvel, você imagina como que seria o acabamento dele. Se eu não fitar desse lado aqui, ó, por exemplo, no encontro dele, não fitar aqui na frente, ele vai ficar totalmente bruto. Vai ficar nesse formato aqui, ó. Se você for pedir do fornecedor um plano de corte e não colocar para fitar essas peças, ele vai vir assim, ó, bruto. Isso daqui é o MDF, ó. Você entendeu? Vai vir bruto. Então o que eu estou falando é que você tem que ter uma descrição a respeito disso. Então você vai colocar aqui, ó, eu preciso fitar dois lados menores, 450 milímetros, dois lados menores, tá? Dois lados menores e um maior. Então ele chama-se arroba 6, tá? Então essa é a descrição dessa peça, tá? Laterais. As duas laterais também são da mesma medida, né? As duas laterais são da mesma medida. Então aqui existe um cálculo antes. Eu vou fazer aqui para não existir erro no ao vivo. Já pensou, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, 800 milímetros de altura é a medida total, menos 60 milímetros das rodinhas, eu tenho 740 milímetros, que é 74 centímetros do móvel. Só que, lembrando, essa base está por baixo e o tampo está por cima. Então eu tenho que diminuir desses 740 milímetros, 15 milímetros, tá? Lembra dos dois risquinhos que eu coloquei aqui? Significa o lado onde está o desconto, entende? Então aqui eu tenho que diminuir 15 milímetros e aqui 15 milímetros. Então nós vamos diminuir menos 15 milímetros, menos 15 milímetros. Total que nos sobra 710. Então daqui, ó, desse risquinho aqui de baixo, desse aqui, eu chamo de 710 milímetros. Isso daqui eu chamo, tem um nome chamado
é de vão livre, sabe? Então, quando você faz um móvel e aí você quer saber a medida interna, a gente pergunta assim, ó, qual é o vão livre, né, desse móvel? Vão livre é isso daqui, ó. Você abre o móvel, a medida que tem dessa lateral até essa lateral aqui é uma medida do vão livre, ela tem uma realidade. No caso aqui, ela tem exatamente 66 centímetros, certo? E isso é vão livre. Tanto faz na largura, no comprimento aqui, quanto na altura. A altura, por exemplo, se eu falar assim, ó, 70 centímetros desse móvel, ele é a medida externa, certo? Mas eu quero saber a medida interna, vão livre, aqui, ó, eu tenho que pegar, ó, daqui até aqui, ó. Você entendeu? Porque a prateleira, ela tá recuada para dentro, entendeu? Então isso chama-se vão livre. Então esse vão livre que eu passei para vocês, 710, que é a medida da lateral. 710 por, mais uma vez, 45 milímetros, 450 milímetros, né? 45 centímetros, chama-se lateral. A fitação dela. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a fitação. Eu quero tentar tornar essa live de forma, pessoal, que vocês consigam ter acesso a ela depois da gravação pronta, sabe? Passo a passo. Você pode ir fazendo, acelera o vídeo depois, você entendeu? Pausa, né? Aí você vê a maneira que você achar melhor, mas o que eu quero é que você consiga reproduzir, sabe? E principalmente, não é reproduzir o mesmo móvel, que você consiga, através da minha ideia, reproduzir móveis diferentes, porque é como andar de bicicleta. Você precisa aprender a andar de bicicleta, mas a própria bicicleta te leva a destinos diferentes, né? Você vai para a esquerda, vai para a direita, vai para um bairro, vai para outra cidade, e esse é o poder do detalhamento, entendeu? É isso que eu quero passar para vocês. Então tá, aqui, então fizemos a base, as laterais, agora vamos passar o próximo passo, já colocar o fundo lá atrás. O fundo, eu costumo fazer um sinalzinho diferente, sabe? Um sinalzinho que a gente identifica, porque você tem que imaginar que se eu tivesse aqui, mas não tem problema, eu não tenho aqui, ó. Agora, mas num relatório, num caderno, com tudo isso aqui descrito, vai existir a possibilidade de você olhar assim, peraí, eu quero localizar onde está o fundo, porque eu preciso agora, nesse momento da produção, achar o fundo. Então, imagina você ler uma extensa linha, né, lista, melhor dizendo, de peças, sendo que se você já criou o hábito, opa, quando é fundo, faz uma marcaçãozinha assim, ó, seu olho vai direto naquela peça que você precisa. Então, essa é mais uma dica que eu gostaria de deixar para você. Então, aqui o fundo. Esse formato, pessoal, esse detalhamento eu quero fazer o mais simplificado possível, tá? Então, não vou dar desconto nenhum nesse fundo, eu quero colocar ele chapado atrás do móvel mesmo, entendeu? Por quê? Porque para você reduzir, entra em um outro mecanismo, você tem que utilizar ferramentas, né, para poder fazer rebaixo para fundo e tal. Não que não é necessário, nós fazemos isso hoje, mas o propósito da live é te conduzir, né, conforme eu te falei, né, tornando mais fácil. Então, a leitura que nós vamos fazer nessa proposta aqui, ó, para fazer o fundo seria, a princípio, vou fazer de azul aqui, a princípio, a quantidade, uma peça, ou seja, é um fundo, porque é uma cômoda só, né? Uma peça. Ela mede 800 milímetros, mas já é padrão. Nesse sentido, eu coloco assim, ó, 798 milímetros. Você sabe por quê? Por que eu faço assim, ó? 2 milímetros a menos ou a mais. Isso daí, lembra que eu te falei no início da live, todo móvel ele é feito em milímetros, sobre milímetros. Então, quando você vai fazer o detalhamento, mas ficou um pouquinho menor. Isso daí já é intencional, não é que ficou menor. É intencional porque imagina você conduzindo esse móvel depois de pronto e de repente fica um dentezinho,
sabe, saliente ali por fora. Então não, é melhor você fazer 1 milímetro a menos, né, para cada lado, para não ter o problema de você ter um fundo maior do que a peça. Então essa é mais uma dica que eu deixo aqui para vocês, e não influencia em nada na instalação, enfim, toda a sequência da produção, tá? Então 798 milímetros, na altura aqui eu tenho 80 centímetros, né? 800 milímetros menos 6. Então você coloca lá, 800 menos 60 igual. Aí você dá o desconto dos 2 milímetros, menos 2 milímetros, igual 738 milímetros. Então você vem aqui, 738 milímetros. Que peça que nós estamos detalhando mesmo? Lembrei, é o fundo, por causa da marcação. Fundo, certo? Pessoal, só tomar atenção aqui o seguinte, diante de toda essa descrição que nós fizemos até aqui, nós chegamos na fitação. Ficou faltando aqui, que é o material, tá? Material. Então, o material é o código, a legenda. Nós estamos trabalhando aqui, ó, com código 1, a segunda lateral também, código 1, tá? E o fundo, qual que é o código? Fundo é o código 101. Nas laterais, voltando aqui, nós temos que descrever a fitação dela. A fitação dela, ela só vai ser fitada aqui, ó, nessa frentezinha aqui, ó. Então, esse rabisquinho que eu fiz aí é para você entender que são as fitações, tá? Então, fita aqui, tudinho. Então aqui seria o lado maior, é o lado maior, então é @8. Então as laterais vai ter essa fitação. Então nós já detalhamos externamente, toda a estrutura desse móvel já está detalhado, você entendeu? Já está tudo detalhado. Está detalhado laterais, está detalhado base, teto, está detalhado fundo. O que falta agora? Todo o interior, né? Todo o interior. São 4 gavetas. Né? A princípio, a primeira coisa que nós devemos saber nesse detalhamento, se essas gavetas elas vão ser interior, né? O interior desse móvel, dessa cômoda. O conteúdo que tem no interior dela são gavetas, né? São gavetas, bacias de gavetas, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer para poder você entender melhor sobre isso. Talvez tem uma gaveta, tá? Isso daqui é uma bacia de gaveta, tá? Esse formato de frente é porque foi solicitado pelo cliente, mas a princípio eu quero chamar a atenção para a bacia da gaveta, né? A bacia da gaveta ela tem 2 laterais, né? Duas laterais, uma contrafrente e um contrafundo, tá? Um contrafrente e um contrafundo. O William está preparando até o móvel aqui para você entender melhor, mas o meu interesse maior é mostrar para você a bacia da gaveta. Essa bacia, logicamente, pode ser mudada várias vezes, dependendo do formato do móvel, da medida, né, do ambiente, enfim, inúmeras vezes. Mas toda a bacia de gaveta, ela vai necessitar dessas informações. Eu chamo isso daqui, começando por aqui, isso daqui é frente da gaveta. Frente da gaveta. Essa é a parte externa do móvel, ó. A parte externa do móvel, certo? A parte interna, que quando se refere à bacia de gaveta, é essa parte aqui, ó. Você entendeu? É a bacia da gaveta. Então a bacia da gaveta, ela é nada mais do que uma peça retangular ou uma peça quadrada. Quadrada é meio difícil ser porque ela sempre se ajusta na largura, né? Ou na profundidade também, mas é muito difícil ser quadrada. Sempre vai ser retangular. Ela tem um contrafrente, um contrafundo, 2 laterais. Laterais é como descrever essa lateral aqui? Se eu colocar só lateral assim, ela pode ser confundida, né? Logicamente, eu digo no visual das informações do seu plano de corte pelas laterais do próprio móvel. Porque eu faço a descrição, lateral é isso daqui. Agora isso daqui chama-se lateral de gaveta, você entendeu? Então você tem que colocar lateral de gaveta. E aí, logicamente, aqui é uma aba da corrediça, né? Da corrediça telescópica. Aqui fica a outra parte dela, né? Para poder estar
para poder estar sendo instalada. Eu não vou colocar ela no lugar porque de repente a gente precise utilizar a bacia de novo, tá? Então voltando aqui, como que eu vou ajustar? Porque olha o tamanhozinho dessa peça aqui, ó. Quer ver, ó? Essa peça aqui, ela tem 33,5 centímetros, essa bacia de gaveta. Se eu colocasse nessa mesma descrição aqui, não daria certo. Então eu vou fazer o cálculo sobre isso, certo? Então vamos lá, o cálculo. Você que está me assistindo aí, se você tiver com o papel e a caneta, essa parte que eu vou te falar é muito importante. Existe no detalhamento, no mundo da marcenaria, coisas que não vão sair, não vai mudar. Se você for pegar para detalhar uma bacia de gaveta como essa, para colocar a corrediça telescópica, conforme eu havia dito, você vai ter o mesmo desconto sempre. Então coloca aí desconto, escreve aí desconto para corrediças telescópicas. Então vou só escrever aqui que de repente você vai encontrar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, desconto, tá? Desconto 26 milímetros. Então aqui você já sabe que você tem que dar esse desconto para as corrediças telescópicas, né? Por conta da bacia da gaveta. Senão você não vai conseguir instalar a bacia da gaveta dentro do móvel que você está querendo criar, tá bom? Então vamos lá, vendo o que a gente já tem de informação. Eu vou pegar, a princípio, acompanha comigo, eu vou tentar falar bem devagarzinho, detalhadamente, para você não se perder no processo seu de detalhamento, tá? Então veja bem, eu tenho aqui 800 milímetros, é a medida total do tampo. Então você coloca na sua calculadora 800 milímetros. Eu tenho as duas laterais, que vai nas duas pontas. Então eu tenho que diminuir menos 15 milímetros de cada lateral, igual 770 milímetros é a medida interna desse móvel. Certo? Tendo a medida interna, por isso que eu frisei ali no passado, sabendo a medida interna, tendo a medida interna do móvel, você vai ter condições de aplicar essa regrinha aqui, ó. Bacia de gaveta, você tira 26 milímetros. Então você vai pegar 770 milímetros, tá? Menos 26 milímetros. A sua bacia, ela deverá ficar com 744 milímetros. Beleza, então vamos entender o que eu acabei de explicar aqui? Então eu tenho aqui, ó, como se fosse lá, essa medida interna, tá? Interna 770 milímetros, correto? E a medida da bacia, ela ficou com 744 milímetros. Só que tem uma coisa, eu ainda não cheguei onde eu preciso chegar. Aonde eu preciso chegar, já que eu cheguei na medida externa da bacia da gaveta, eu preciso chegar nessa peça aqui, ó, nesse camarada aqui, ó, que chama contrafundo e contrafrente. É isso daqui que eu preciso, é isso que me interessa em toda a construção dessa gaveta. É essa peça aqui, ó. Se eu errar nessas duas peças, acabou, você entendeu? Não dá, não vai dar certo o sistema, você entendeu? Aí você vai ter que refazer o móvel. Então, voltando aqui, eu tenho 700 e... Deixa eu anotar aqui pra gente saber, ó. Bacia da gaveta, eu vou colocar, não posso misturar aqui para vocês entenderem depois. Vou colocar aqui, ó, no cantinho, 744, você entendeu? Gaveta, sabe? Só fazer assim para vocês não esquecer. Então, se eu tenho 744, é só eu tirar essas duas laterais, certo? Então, menos 15 milímetros de uma lateral, menos 15 milímetros de outra lateral, igual 714. Então, para uma bacia de gaveta acabado de 744, o contrafundo e a contrafrente ela tem que ter 714 milímetros, tá? Eu já avisei antes que eu ia fazer bem explicadinho assim para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio. Vamos lá, quantidade. Quantas gavetas nós temos? 4 gavetas, tá? Então, eu coloco lá, quantidade, 4 igual. São 4 gavetas. Eu quero descrever o cálculo que a gente acabou de passar aqui. Então, é 714, tá? Nós temos o móvel, sempre volta no cálculo aqui, ó. 740
dividido, perdão, para me explicar bem certinho, eu preciso, nós estamos fazendo ao vivo aqui e eu estou aprendendo também uma forma para poder ficar bem explicado para vocês. Para a gente saber essa altura da gaveta, eu quero que você entenda o seguinte, você imagina que a sua frente de gaveta, você já viu alguma gaveta que o corpo, a bacia da gaveta seja maior do que a frente da gaveta? Não pode acontecer isso, tem que ser sempre menor. Isso daí é lei no mundo da marcenaria. A bacia da gaveta tem que ser um pouquinho menor do que a frente da gaveta, porque senão você vai colocar a gaveta e vai ficar um buraco ali, sabe? Algo nesse sentido. Então, você tem aqui, o primeiro cálculo para você saber é saber qual seria a medida dessas frente de gaveta. Então vamos lá. Se eu tenho 740, aqui ó, estamos falando de armário, 740, então eu coloco na calculadora lá, 740 menos toda a frente de gaveta, ela tem que ter um espaçamento entre elas, senão vai existir um atrito, futuramente vai ter problemas. Eu costumo deixar 3 milímetros de afastamento de uma frente e outra. Então 3 milímetros. Vamos calcular aqui, ó. Vamos começar daqui de cima. 3 milímetros aqui em cima, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Então eu tenho 740 menos 15 milímetros. O resultado é 725, dividido por 4. Eu tenho o total de cada frente de gaveta, vou anotar ali, 18.1. Então essa frente vai ser 18.1, 18.1, 18.1, 18.1. Você entendeu? Então tá, 18.1. Então agora sim, pessoal, a gente chega na onde a gente queria. Qual seria a medida possível para a gente estar fazendo essa bacia da gaveta? Olha, eu vou te passar, não existe uma regra assim. Eu já expliquei a regra. Sempre a bacia da gaveta menor do que a frente da gaveta. Né? Mas eu utilizo padrões, sabe? Padrões. Por exemplo, um móvel como esse, ele atende o padrão de 13 centímetros cada bacia de gaveta, que é o que eu utilizo. Já bacias, para cozinha, banheiro, é em torno de entre 9 a 10 centímetros a altura dele. Então aqui eu coloco 13, que seria 130, tá? A descrição, qual o nome dessa peça que nós estamos falando mesmo? Eu vou colocar aqui, ó, contrafundo. Vai ser fitado essa peça? Olha para a peça aqui, ó. Ela é fitada, ela tem que ser fitada. Onde você quer ela é o maior lado, o lado maior, o comprimento. Então o código é @8, certo? Mas qual é a cor? A cor é o código 1, certo? Por que eu circulo esse 1 assim? É porque eu chamo de código, certo? Para ele não ser de alguma forma confundido por outras informações, tipo assim, é quantidade, esse 1 é quantidade, esse 1 é medida, esse 1... Não, eu circulo o código, como está na legenda aqui, ó, tudo circulado, você entendeu? Eu circulo para não ter esse tipo de problema, tá? Então nós fizemos somente a parte de trás da bacia da gaveta, a gente vai para a parte da frente. Eu costumo dizer assim, ó, eu repito a mesma medida, porque tem que ser na mesma medida, exatamente eu dou uma variação. Pessoal, eu sempre faço um dentezinho assim, ó. O porquê? Esse é um formato de frente de gaveta que não vai puxador, né? Mas muitas das vezes, às vezes o cliente opta por uma opção que tem que ter puxador. Então, essa diferencinha que tem aqui a mais, ela proporciona que o parafuso do puxador não seja atrapalhado pela contrafrente, tá? Eu dou um desconto de uns 4 centímetros, então eu posso fazer essa régua com 90, tá? Contrafrente, @8, código 1. Agora, qual que é a próxima etapa da bacia da gaveta? É detalharmos as laterais da gaveta. Então, a quantidade. Se eu tenho 4 gavetas, são 2 laterais de cada lado. Então, o total de laterais de gaveta são 8 laterais de gaveta. Tá vendo? Wilson, calma aí que está muito acelerado e tal. Vou repetir o processo. Cada gaveta vão 2 laterais. Ó, aqui tá o formato. Ó. 2 laterais. Nós estamos falando dessas 2 peças. Você entendeu? Se vai 2 gavetas, então é 2 vezes, né? 2 vezes a quantidade de gaveta. É simples.
Entendeu? Então, 2 vezes 4, 8. Essa é a quantidade de laterais. Qual que é a profundidade? Qual é a medida? A medida a gente repete assim, ó. A medida, eu tenho que entender, sempre tem que olhar para o projeto, pessoal. Sempre tem que olhar, não é a medida que eu quero, é a medida que está pedindo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui 45 centímetros, é a profundidade da cômoda, você entendeu? Então eu posso fazer, uma sugestão minha, que é o padrão que a nossa empresa utiliza, é fazer essa bacia com 40. Por que 40? 40 é a medida da corrediça. Geralmente a gente coloca a corrediça de 40 para esse tipo de móvel, você entendeu? Então vai ter um sucesso nesse sentido. Então a sugestão para a bacia da gaveta aqui seria 40. Então você coloca aqui, ó, 40, que é 400 milímetros, tá? Você vai repetir essa medida aqui, ó, 130 milímetros, tá? Você repete, por quê? Aqui no caso foi feito esse dentezinho, mas geralmente eu faço ele rente. Você entendeu? Esse corpo aqui, ó, fica unificado, né? Somente a contrafrente ela fica menor. Então aqui eu tenho, qual que é a peça? Lateral, você pode abreviar, não tem problema. A marcação é que você achar melhor. Lateral de gaveta, certo? Vai ser fitado um lado maior e o código dela é 1. Você percebe? Eu estou tentando já acelerar, porque você tem que entender, não, eu não vou fazer esse negócio aí de detalhamento, porque esse negócio é muito demorado. Olha o tanto que está levando essa live, você entendeu? Está levando 2 horas aí, até agora eu não aprendi, tal. Tenta só diferenciar uma coisa. Aqui eu estou num processo que é para explicar para você, então não se baseia por isso, entende? Eu estou tentando fazer da melhor forma que eu e você consigamos entender o que está sendo feito. Mas isso daqui é igual você fazer uma caminhada, correr. Você começa engatinhando, né, na verdade, quando a gente nasce, aí aprende a andar, dali a pouco já é uma criança mais formada e começa a correr para todos os lados. O detalhamento é dessa forma, entendeu? Conforme você vai fazendo, quanto mais você for fazendo, você vai, além de se impressionar, porque tudo isso daqui, o que mais me dá prazer é saber que, através de todas essas coisas que a gente está fazendo, eu consigo ver móveis lindos e a realização do sonho do cliente, entendeu? Mas só continuando aqui, vou fazer uma linha aqui, pessoal, só para vocês não se confundir nessa parte aqui, tá? Então, continuando aqui, nós já fizemos o corpo da gaveta. Agora, o que está faltando para formarmos essa gaveta? Parte do fundo, que é essa parte aqui, ó, entendeu? Então, a parte do fundo está faltando e a parte da frente da gaveta. Então, vamos lá? A parte do fundo, nós temos uma bacia de gaveta, qual que é a medida? 744. Lembra? Por isso que eu anotei aqui, ó. Fica bom para vocês já estar se familiarizando e anotando, porque você se localiza depois. Olha lá, ó. 744 é o comprimento da bacia. Eu havia falado agora anteriormente que eu dou desconto de 2 milímetros quando eu vou aplicar o fundo, para ele nunca ficar sobressaindo. Você consegue visualizar, ó, nessa bacia da gaveta aqui, ó. Não sei se vai conseguir captar, William, dá uma olhada. Eu quero que você veja isso daqui, ó. Você está entendendo? Essa diferença aqui, ó, entre o fundo isso daqui, ó. Isso daqui que eu quero que você entenda. Esses 2 milímetros aqui, pessoal, ele é essencial, porque se esse fundo, porventura, ficar um pouquinho maior, ele pode prejudicar o funcionamento da gaveta. Você está entendendo? Então, nesse caso específico aqui, é 1000 vezes melhor ele ficar esses 2 milímetros menor do que maior, tá bom? Então tá, voltando aqui, no fundo, o que eu faço primeiro? Vou fazer mais rápido aqui, porque senão vocês vão... Ó, quantidade 0,4. A marcação é porque estamos falando de fundo, tá? Só troquei a cor aqui para ficar visível para vocês, tá? A quantidade são 4, porque são 4 bacias de gaveta. A medida 742 por... A profundidade, nós falamos que seria 40, olha lá, ó, 400 milímetros, entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó, 398, você entendeu? Nós falamos as 2 descrições. E agora, o que é essa peça? De gaveta, certo? Qual é o código, certo? Então, nós finalizamos as bacias da gaveta. Agora, para finalizar com chave de ouro esse detalhamento, que você pode ver aqui, ó, só está faltando as frentes das gavetas. Então, aqui, ó,
Mesma coisa, calculadorinha sempre posicionada. Vamos perguntar para o projeto aqui, ó, 80 milímetros, certo? 80 milímetros, perdão, vamos voltar lá. É 800 milímetros, 80 centímetros, tá? É o comprimento total desse móvel. Lembra que eu falei que eu dei desconto de 3 milímetros para cada vão? Para ficar bem desenhadinho no mesmo desconto, vamos dar o mesmo desconto, 3 milímetros nas larguras também, entende? Então, se eu tenho 800 milímetros, eu coloco lá 800, eu estou fazendo aqui para te ajudar, menos 6, exatamente 6 milímetros, igual a 794 milímetros, você entendeu? Então, vamos escrever no projeto essa medida? 794. Então, ó, aqui no próprio projeto, a gente achou a medida exata dessa frente de gaveta. Olha lá, ó, 18,1 por 794. Vamos escrever ela? Vamos fazer assim. Ó. Quantidade, são 4, igual a medida. Pessoal, uma coisa super importante aqui, ó, deixa eu te falar. Quando eu coloquei aqui, ó, Freijó. Essa cor Freijó, ela é uma cor, essa daqui é um Freijó, você entendeu? Eu só não me lembro qual, se eu não me engano é o Freijó da Guararapes, tá? Mas é uma reguinha sobra que tinha de material aqui, eu achei por acaso. Percebe que esse Freijó, ele tem veios, você entendeu? Então é uma cor que eu não posso cortar da chapa, você entendeu? Eu não posso cortar da chapa ela assim, ou assim, sabe, atravessado e tal. Porque se eu corto da chapa uma frente de gaveta com esse formato de veio e a outra, que é a mesma cor, ó, a gente tava procurando a peça, mas olha o tamanho dessa aqui, ó. A outra com veio atravessado assim, vai ficar um carnaval a sua peça. E isso daí é definido pelo posicionamento da sua descrição aqui, ó. Então, a princípio, eu costumo fazer assim, ó. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Esse risco que eu vou fazer agora é referente ao veio, o sentido do veio do móvel. Todas essas frentes, eu quero que o veio fique no posicionamento de pé. Então, ele vai estar assim, ó, tá entendendo? É como se você... Imagina que essa frente de gaveta aqui, ela vai estar assim, ó, uma em cima da outra, nesse formato aqui, ó, você entendeu? O veio de pé. Então, esse sentido de veio que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda nesse processo aqui, ó. Para que ele fique de pé dessa forma aqui, você tem que colocar primeiro a altura do veio. Primeiro essa peça aqui, ó, essa medida. Então você vai colocar aqui, ó, primeiro 1,8 por o comprimento da frente da gaveta, 7,94, certo? Então aqui, a altura do veio, comprimento da peça, tá? Qual o nome, qual a descrição dessa peça? A descrição dela é frente. Você pode abreviar, escreve frente, vou colocar frente mesmo. Frente de gaveta, mas pode abreviar. Eu já faço um F e um R, já entende que é frente de gaveta, tá? E qual seria a fitação dela? Qual o código? Peraí, a frente de gaveta é esse formato de puxador, que é um puxador sobreposto à frente, então tem que fitar todos os lados. O código número 3, @3, todos os lados, tá? Beleza, fizemos aqui a fitação, agora que cor que é essa? Aqui até então, nessa descrição não aparece a cor. Então eu tenho que colocar a cor Freijó, que é o código 2. Aqui aparece o código 2. Tá? Então aqui tem toda a descrição para a gente estar confeccionando isso. Eu não sei se é interessante a gente já entrar nesse assunto, mas feito isso que está logo atrás de mim, a gente já... Vou passar um resuminho do que tem após isso, na verdade, para a gente não se estender muito somente nessa aula. A gente tem outras lives para poder estar fazendo logo mais, né? Mas a princípio, toda a parte de detalhamento desse móvel está construído apenas resumido nesse formato aqui, você entendeu? E você consegue estar confeccionando, não só confeccionando
na sua própria marcenaria, mas você que não tem marcenaria, talvez você não tenha nem as ferramentas, né, para poder estar utilizando, fazendo esse tipo de construção de móvel na sua casa ou na sua empresa, enfim, onde você quiser, você pode estar optando por pedir tudo cortado, sabe? Talvez, eu não sei nas cidades de interiores, mas a grande maioria de capitais e cidades mais evoluídas nesse segmento de móveis planejados, o próprio fornecedor tem a estrutura para te oferecer tudo isso daqui que a gente fez cortado, sabe? Tudo cortado, tudo fitado. A única coisa que vai acontecer é que vai chegar para você tudo desmontado, né? Eu, há uns anos atrás, conforme eu havia dito para vocês, eu tive já 2 seccionadoras, tive coladeira de bordo, uma estrutura muito grande e diante de tudo isso eu passei, digamos, como que eu vou te explicar? Achar, na verdade, que por ter toda essa estrutura, sabe, eu estaria comandando o mercado, né? Mas, na verdade, os fornecedores se equiparam muito além do que eu nesse sentido, né? E eu comecei a querer achar defeito nos fornecedores. Falei, poxa, estão tomando o nosso mercado, estão tomando nossos clientes e assim por diante. Mas a sacada de mestre que eu fiz foi o seguinte, cara, eu tô expondo aqui, na verdade, o que realmente no meu dia a dia, sabe? Eu vendi toda a estrutura que eu tinha de marcenaria, certo? Trabalho agora somente com uma esquadrejadeira, mas olha que interessante tudo isso que eu estou te falando. Foi proporcionado por causa do que eu te expliquei aqui agora, você entendeu? Que é o detalhamento. Isso daí só é possível porque eu reduzi todinha a minha estrutura de fabricação, conduzi para a esquadrejadeira, que é uma máquina menor no ramo de marcenaria, mas elevei o nível da minha produção muito além do que você pode imaginar. Ah, mas como, Wilson? Você tinha investido, sei lá, um grande valor na marcenaria e agora você está com um investimento bem menor e está produzindo mais? É isso mesmo. Você sabe por quê? Porque se hoje aparecer aqui um cliente para mim e falar assim, olha, eu tenho um serviço ultra mega gigantesco para poder estar fazendo, sabe o que eu faço? Eu utilizo todo o espaço que eu tenho aqui para produção, mas eu vou fazer o detalhamento de tudo isso daqui, ó, e pedir para o meu fornecedor me entregar cortado. Cara, é muito mais prático. Só que não é esse o intuito da live. O intuito da live é que você possa ver verdadeiramente tudo que está acessível à sua disposição. Você entendeu? Se está acessível para você pedir cortado, pode cortar, ou você prefere deixar atrasar a entrega do seu cliente, né? Agora, se está acessível para você mesmo cortar, produzir, manda ver, cara. Mas diante de tudo isso, o que eu quero que você entenda é que o intuito dessa live é que você aprenda a detalhar e saber conduzir da melhor forma aquilo que você trabalha ou que você pretende fazer, trabalhar e assim por diante, tá? Esse é o objetivo. Bom, então eu fiz esse resumo aqui para vocês poderem entender, né, o intuito da live, né? Eu gostaria de deixar à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Deixar à disposição aí para vocês, pode até estar colocando agora, né? Tá disponível, eu posso estar respondendo qualquer tipo de pergunta referente à aula de hoje, tá? Se aparecer alguma pergunta aí, você já me fala que eu já coloco. Enquanto isso, pessoal, se vocês gostaram, né, eu gostaria de falar para vocês, se vocês gostaram da aula, do conteúdo que a gente fez, deixa seu like, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Me procura lá no Instagram também, pode colocar @WilsonVazMarceneiro, tá? Que aí você já vai ver lá bastante conteúdo referente ao que a gente está tentando proporcionar para vocês aí nessa live, tá bom? Ótima pergunta, Luiz. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a sua presença até agora nessa live de hoje, tá? É muito importante isso para mim, tá? E essa sua pergunta aí é essencial, sabe por quê? Eu hoje estou apresentando para você desse formato, mas você pode tranquilamente
fazer tudo isso que a gente fez numa planilha. Fica até melhor, sabe por quê? Eu vou te explicar. A planilha, ela vai aparecer assim, ó, para você, ó. Uma planilha, a quantidade, que é o que interessa, ó. Quantidade, medida, sabe, larguras. Esse é o formato de uma planilha, certo? E aí o que acontece? Quando você estiver nessa fase de passar direto para a planilha, nós vamos entrar nessa fase aqui, ó, que seria trabalhar com os planos de corte. Você entendeu? O que é o plano de corte? É um planejamento que é feito sobre o corte, a execução do corte do móvel que você está querendo fazer. É que a gente está com um vizinho aqui bem animado, também hoje é sábado, né, pessoal? Não tem nem o que a gente dizer. Eu te peço desculpas pelo imprevisto, mas terminando aqui, ó, com relação à pergunta do Luiz, seria o formato, aqui a visualização, né, de todo o plano de corte, tá? Plano de corte, aí tem a planilha aqui do lado, entendeu? Que é tudo o que eu tô te explicando aqui atrás. Mas para você chegar aqui, a gente precisa passar por esse caminho, sabe? Fazendo manualmente, entendendo o que está sendo feito, sabe? Entendendo, criando esses padrões assim, ó. Que aí você chega aqui, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Quando você chegar nessa fase aqui, o que vai acontecer? Você não vai ter mais desperdício. Você vai ter uma fábrica, uma fabricação de móveis, assim, ó, sem desperdício nenhum. Você vai conduzir, ó, inclusive, ó, só para mostrar, deixar bem claro aqui, ó. Isso daqui, ó, é a chapa inteira, tá? Inteira de uma fabricação. Eu tô te passando assim, mas eu peguei aleatório aqui na marcenaria esse detalhamento. E nela, não sei se consegue captar bem aí, William. Ó, tem tudo que a gente acabou de descrever. São as medidas, olha lá, ó, milímetros e tal. Você entendeu? E esse riscado tracejado, ele é chamado de sobra. É a sobra da chapa inteira. Isso aqui é uma chapa inteira. Então, quando você conduz o corte e tal, vai te mostrar exatamente a sua sobra. Você entendeu? Depois disso, lá na frente, deixa eu achar aqui, ó, no mesmo detalhamento, ó, isso daqui você percebe que é um desenho menor? É por quê? Porque esse detalhamento, esse plano de corte foi gerado em cima de uma sobra. Não foi gerado de uma chapa. Então, eu consegui pegar aquela sobra que sobrou de outro cliente aqui na marcenaria e eu fiz o detalhamento e ele me deu, ó, onde está tracejado aqui, ó. O desperdício dessa chapa é só essa partezinha aqui, ó. Você entendeu? Então, você está sendo visionário, Luiz. Você já está pensando em levar tudo isso ao que eu quero chegar, na verdade, entendeu? Parabéns pela sua pergunta. Então, pessoal, eu quero agradecer de coração aí, tá? De coração mesmo, a todos que tiveram aí a paciência de estar acompanhando essa live, né? Como eu já avisei várias vezes, é tudo no ao vivo, tudo no improviso, mas existe uma coisa aqui que é verdadeiro, principalmente verdadeiro, é a minha vontade de estar passando para vocês aí tudo o que eu aprendi durante esses anos, tá? Então, agradeço imensamente, né, a todos, né, que assistiram e vão assistir futuramente essa live aí. Agradeço também a equipe, né, que está me ajudando em todo esse trabalho, porque não é somente eu chegar aqui e desenhar, existe uma equipe por trás de tudo isso daí que me ajuda bastante e juntos a gente vai conseguir estar passando da melhor forma o conhecimento para vocês nesse assunto, tá bom? Então eu finalizo a live de hoje aqui, espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu, um abraço.